Paz de Cristo, meus amados e meus queridos irmãos, estamos aqui para a primeira lição do ano 2020, que tem como tema o princípio divino em tempo de crise. Esta lição, lançada pela CPAD, reeditada pela CPAD, foi lançada em primeira vez no ano de 1993, pelo pastor saudoso Eurico Besten. O comentarista comentou 35 comentários, teólogo, e vamos aprender esta lição nesse trimestre. O princípio divino em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Daniel ora por despertamento. Primeira lição, o título: Daniel ora por despertamento. Tiago 5,16, texto áureo: confessai os vossos culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Verdade prática: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O poder da oração desperta para um grande avivamento. O poder da oração desperta para um grande avivamento. Ponto central: precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Que Deus possa estar despertando a sua igreja, despertando o teu povo em todos os tempos. Em meio à pandemia, não poderia ser mais gratificante de termos uma rica e poderosa revista como essa, como esse comentarista que fez com muito carinho na época de 1990, 93, mas nos dias atuais a palavra de Deus se renova e sabemos o que estamos passando, um momento difícil, terrível, mas nesse terceiro trimestre de 2020 aprenderemos bastante com esta rica lição reeditada pela CPAD. Vamos ler o texto bíblico. Se encontra em Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 3, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 19 e Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 5. Quero dizer que não irei dar a lição totalmente, mas só os primeiros tópicos, primeiras introduções tão somente. Vamos ler Daniel. Daniel capítulo 9, do 1 ao 3. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros de que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos que o povo ia passar cativo em Babilônia. E eu dirigia o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos e jejuns, e pano de sacos e cinzas. Vamos ler o capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Aleluia e graças a Deus. Que diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orar, e dava graças diante dos deuses, como também antes costumava fazer. Em nenhum momento ele cessou de adorar, de orar, de clamar ao Senhor, mesmo sendo um decreto estendido na época ao qual ele estava neste momento. Decretaram para não fazer repetições durante 3 dias, se não falar a memória, foi 5 dias, durante um período, não clamar a nenhum Deus a não ser os deles. Ele orou no mesmo dia 3 vezes, abriu as suas janelas e clamou por 3 vezes. Teve a consequência de ser lançado na cova dos leões, mas o Senhor não permitiu ele ser devorado. Antes foi glorificado o nome do Senhor para todos aqueles que nele crê, que não desiste, permanece fiel a ele. Ele vela pela sua palavra e dá livramento, abençoa, prospera e usa quem ele quer na hora certa, como usou Dário para tirar o povo da Babilônia e voltar para Jerusalém e construir o templo. Vamos aprender isto nesta noite. Vamos ler Daniel 2. Daniel 2,
Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus, Deus dos céus. Louvou a Deus dos céus. Daniel, ele orou, intercedeu a Deus para que Deus desse sabedoria e conhecimento no sonho que ele tinha passado para o rei e interpretar o sonho que o rei teve. E Deus o abençoou neste momento, não deixou ele desamparado, antes confiou, revelou, deu revelação, deu o sonho e interpretou. E o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. Vamos ler Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Esdras, primeiro, nós estamos lendo o texto bíblico da revista. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passear pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele. E suba a Jerusalém, quem é de Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinos, os homens do seu lugar ajudarão com prata, ouro e com fazenda e gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todo aquele cujo Espírito de Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. 27 anos atrás, esta revista, esse comentarista lançou essa revista, e agora nós estamos aprendendo no ano de 2020. Esse trimestre vai ser maravilhoso, riquíssimo e poderoso para despertamento espiritual, despertamento das nossas vidas, para crescimento das nossas vidas. Esta palavra se renova a cada dia, a cada manhã. Deus, ele age nesse momento historicamente, porque o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia por 70 anos presos. Mas Deus levanta agora. Muitos já tinham esquecido, mas nós lemos nos primeiros versículos que Daniel, ele teve a revelação. Ele teve a revelação lendo Jeremias capítulo 29, versículo 10, ao qual ia chegar o momento, passando os 70 anos, que ia chegar o momento, mesmo que ele não via por olhos carnais, mas como ele era um homem espiritual, ele contemplava, ele acreditava que o socorro ia chegar para aquela nação, para eles, para a nação de Israel. Como chegou Deus usando Dário para levar o povo à sua terra novamente. Qual a vontade de Deus para esses dias atuais? Abençoar o seu povo, livrar o seu povo, dar livramento ao seu povo, mas basta permanecermos firmes na sua palavra, confiantes e acreditar que tudo está na mão do Senhor e tudo irá dar certo. O mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo nesses dias de calamidade, nesses dias de muita aprovação, mas temos que confiar nas Sagradas Escrituras, não desistir de maneira nenhuma. Jeremias 29:10, 70 anos o povo na Babilônia já estava para findar. Os 70 anos já estava para findar. E Daniel acreditou nas Sagradas Escrituras e confiou nas Sagradas Escrituras. Não irei ler a revista completamente, não irei dar, mas somente a primeira, uma introduçãozinha para você ficar com água na boca. Vamos ler Provérbios para eu encerrar
nesta noite. Provérbios capítulo 15. Não me prolongarei muito para não cansar os queridos amados irmãos. Amém? Vamos ler 15, 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. E Daniel, ele era justo. Ele era justo. E Deus o ouviu. Deus ouviu o clamor dele. Deus ouviu o clamor dele. Quando ele orou para ter conhecimento do sonho que Deus tinha dado, do sonho que o rei tinha tido, estava angustiado, e todos os seus sábios não teve condições. Daniel, através de Deus deu a Daniel o sonho e a revelação. Mais uma vez, quando fazem um decreto para que ninguém adorasse, ele abre suas janelas, ele ora por 3 vezes, mostrando que confiava, que perseverava na oração, perseverava no Deus de Israel. Sabemos no capítulo 2, no capítulo 1, ele não aceita contaminar-se com os manjados dos reis, com aqueles manjar que eles tinham. Ele antes se precaveu com seus 3 amigos, mas permaneceu fiel à sua palavra. E Deus o honrou em vários momentos. Deus o entregou bênçãos em vários momentos, entregou vitórias em vários momentos. Ah, mas foi naquela época. Mas hoje também, se você confiar, se você perseverar nesta palavra, se você perseverar no caminho, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar livramento, Ele vai te abençoar. Pode acreditar e confiar nesta palavra. E nesta noite saiba que esta lição foi lançada, reeditada para abençoar a sua vida. A CPAD, por intermédio do Espírito Santo, lançou esta lição para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para te dar o conhecimento rico da palavra do Senhor. E o conhecimento e o avivamento espiritual, se você não orar, se você não buscar a Deus, se não ler a palavra, não virá. Você precisa buscar, você precisa orar, você precisa ler a palavra, querer conhecer de todo o seu coração. E que Deus possa abençoar a sua vida. Leia esses versículos que eu passei para você, para Deus te abençoar. Ah, Jeremias profetizou. Ele com vida não se concretizou, mas Daniel passou, acreditou, confiou e houve abundância. O povo voltou para a construção, para Jerusalém. O povo voltou para ajudar, para construir o templo. E Deus foi engrandecido. Que Deus possa abençoar a sua vida. A paz de Cristo. Amém.